Vamos então aqui, iniciando o nosso trabalho de hoje, nós vamos para o estudo da nossa Revista Espírita. Nós estamos no mês de maio de 1858. Nós vamos em Conversas de Além Túmulo, o Espírito Mozart. Nós estamos na segunda conversa e paramos na questão número 25, aqui das perguntas, né, que foram enviadas então ao Espírito Mozart. Nós lembramos que foi uma reunião particular que foi feita, dois entrevistadores, né, se dispuseram a conversar com Mozart, um falando sobre questões gerais do mundo espiritual, e nessa segunda conversa nós tivemos um entrevistador que era músico, então a conversa girou, né, em grande parte em torno da música, em torno dessa arte como um todo, né? E depois então ela foi enviada para Kardec, e Kardec trouxe para nós na introdução exatamente aquela observação sobre a falta de experiência dos entrevistadores, das perguntas que eram feitas, dos tipos de perguntas que eram feitas, né? Então, quando nós lemos algumas entrevistas, nós ficamos pensando, né, por que ele não perguntou isso? Ou, ao final de contas, para que ele perguntou essa coisa, né? Então, nós sempre tentamos nos colocar no lugar desses entrevistadores, né? Então, nós veremos aqui algumas perguntas que são interessantes, outras perguntas que são pessoais, outras perguntas que são superficiais. Então, aqui, só para a gente poder fazer aqui uma recapitulação, na questão número... deixa eu ver aqui... Na questão número 15, o que devo fazer para me acalmar? Né, uma pergunta bem pessoal. Não te inquietes tanto pelo teu corpo, tens perturbado o espírito. Resiste a essa tendência. O que é essa perturbação? Temes a morte. Que devo fazer para não temê-la? Crer em Deus. Sobretudo acreditar que Deus não separa um pai útil de sua família. Como alcançar essa calma? Pela vontade. Onde aurir essa vontade? Desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. Então, até esse ponto aqui que nós vimos, né, são perguntas relativas exatamente à preocupação de um pai de família com a morte, o que vai ser da família dele se ele morrer e tudo mais. Então, ele ficava, como deu para a gente perceber, muito preocupado com essa ideia da morte se aproximando, da idade avançando. Então, essa última resposta aqui foi bem para isso, né? Onde aurir a vontade de superar esse medo da morte? Desvia o teu pensamento, o teu pensamento disso pelo trabalho. Então, ocupar a cabeça, trabalhar, né? Aí depois na questão número 20, o que devo fazer para aperfeiçoar o meu talento? Podes evocar-me. Obtive a permissão de inspirar-te. Quando eu estiver trabalhando? Certamente. Quando quiseres trabalhar, estarei perto de ti algumas vezes. Ouvirás a minha obra? Uma obra musical do interpelante. És o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e ouço as tuas obras. Como explicar que não tenha sido evocado? Fui evocado, não porém por músicos. Por quem? Por várias damas e curiosos em Marsella. Né? Então esse daqui foi o que a gente leu no nosso último encontro. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo sistematizado da Revista Espírita, conhecendo os artigos, conhecendo um pouco dos temas que Kardec abordou, porque a Revista Espírita ela acaba sendo para a maioria dos espíritas, um material relegado ao esquecimento. Ficamos sempre nas obras básicas, né, nas 5 obras que Kardec publicou, né, a partir do Livro dos Espíritos e depois os 4 desdobramentos dessa obra, e simplesmente se esquecem dessas demais, principalmente porque a Revista Espírita, ela tendo ali os seus 12 volumes, é muita coisa para se estudar e ninguém se dispõe a parar, fazer uma leitura, conhecer esse conteúdo, conhecendo Kardec inclusive, né, porque através das respostas, através do diálogo de Kardec com os leitores, do trabalho que ele realiza na revista, nós vamos nos aproximando cada vez mais da sua personalidade. Então esse foi o propósito de nós termos colocado
né, no nosso roteiro de estudos, né, a Revista Espírita também. Então nós estamos no mês de maio de 1858, lembrando que a Revista Espírita vai até 1868. Então nós temos aí mais 10 anos de artigos que foram publicados, né, uma revista mensal. Então é um volume muito grande, né? Eu tenho a revista impressa, então ocupa um bom espaço, né, dos seus livros. Então, continuando aqui para nós esse diálogo, né? Por que a Ave Maria me comove até as lágrimas? Né? Então a gente vê aqui perguntas tão ingênuas, né? Por que a Ave Maria comove até as lágrimas? E o Espírito vai responder para ele o porquê disso, né? Então a gente vê assim a simplicidade das perguntas e Kardec comenta isso no início, né? O teu espírito se desprende e junta-se ao meu e ao de Pergolese, que me inspirou a essa obra, mas esqueci aquele trecho. Né? A gente fica meio sem entender exatamente aqui essas colocações, mas eis aí a resposta do Espírito. A André colocou, né? É verdade, é super importante e interessante, né? Ajuda. Ainda bem que você começou. Pois é, eu estou curtindo muito essa revista. Lamento quando a gente não pode, né? Então, a gente vê aqui, né, Tic-Teco, cada um de nós, né, porque a gente pensa assim, né? Você vai conversar com o Espírito e a primeira coisa que você pensa é fazer assim uma entrevista que tenha um conteúdo de profundidade filosófica, né? Só que no meio da conversa acaba surgindo aquelas questões meio pessoais, aquelas curiosidades, né? E são feitas. E aqueles espíritos de boa vontade respondem. Agora tem outros espíritos que são bastante impacientes. Já vi assim diálogos que as pessoas perguntam aos espíritos alguma coisa, eles respondem meio que obrigados ou falam, não vou responder essa bobagem, dependendo da paciência e do grau evolutivo do espírito. Osmar colocou essas evocações são a prova de que aquela teoria de que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá está equivocada. Não, é que na verdade, Osmar, a gente tem que entender o contexto dessa colocação de Chico Xavier, né? Quando as pessoas procuravam lá em Uberaba, eram aquelas famílias que insistiam em querer falar com seus entes queridos, né? Então, de todo jeito queria uma comunicação, queria acabar com aquele sofrimento todo, queria que os espíritos fossem obrigados a estarem lá naquelas reuniões para darem aqueles depoimentos e trazerem notícias, né? Então o Chico, quando ele falou sobre isso, era exatamente assim num sentido para que as pessoas tivessem paciência, que os espíritos nem sempre estão prontos para isso. Então nessa frase, que o telefone não toca daqui para lá, não toca de lá para cá e não daqui para lá, ela está inserida dentro de um contexto absolutamente condizente com aquilo que a doutrina espírita aborda nos trabalhos de Kardec. Só que, como ela foi destacada daquele contexto, exatamente, levada ao pé da letra, né, que aí não só mostra às vezes assim, uma certa ignorância com relação ao contexto e tudo aquilo que estava sendo colocado, como até mesmo uma certa má fé para poder colocar, né, um atrito dentro da doutrina, né? O Chico Xavier contra Kardec, porque Kardec fazia, o Chico não sabia, não era bem isso. Né? Então, nas evocações, sim. Agora nós temos, por exemplo, na atualidade, Divaldo, ele fala muito sobre a questão da segurança dentro dos trabalhos mediúnicos. E ele fala exatamente sobre isso, né? Primeiro, que é muito perigoso fazer evocações, principalmente porque muitas pessoas querem fazer isso por curiosidade e criam muito mais problemas do que soluções. Então, assim, se você tem um grupo experiente, um grupo bem trabalhado, então sim, você faz as evocações, tem o critério de segurança, tem ali o grupo espiritual que dá proteção àquele trabalho. Agora, muita gente quer fazer a evocação para satisfazer curiosidade. E ali, então, tantos e tantos processos obsessivos iniciam por causa dessa curiosidade. Então, assim, entre 100 evocações que você faça, se você tem 10 evocações que valem a pena e 90 evocações que trazem problema, então é melhor não fazer. Mesmo que aquelas 10 sejam proveitosas, mas as demais são outras que trazem problemas graves. Então hoje das recomendações, não se fazer evocação em casa. Kardec orientava isso, né, que as pessoas podiam fazer reuniões familiares, evocar os seus entes queridos e coisa e tal. Então não fazer fora de um centro espírita.
e esperar espontaneamente a participação dos espíritos, exatamente pela falta de experiência dos grupos que se predispõem a esse trabalho e também pelo perigo que isso tem de acordo com aquilo que com a intenção que eles têm. Então, são várias as situações. Agora, quando nós pegamos isoladamente uma ideia como essa, aí todo mundo vai criticar, todo mundo vai falar mal, que estava errado, que é antidoutrinário, porque um fazia e o outro não fazia, e não é assim que a gente tem que observar, né? Então, aqui nesse trabalho que era feito, era moda fazer evocações. Tanto que Kardec tinha ali, né, ele comenta lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que ele fala que ele teve contato com milhares de espíritos para elaborar aquele conteúdo. Milhares. Ele usa essa palavra, esse numeral. E isso significa que não somente ele fez as evocações através, né, das médiuns que estavam ali à disposição, mas outras questões que chegavam de outros médiuns, de outros grupos espíritas, e ele fazia então aquele trabalho do controle universal. Esses grupos tinham respostas de onde? Basta nós lembrarmos que são centenas de instituições que foram com que Kardec teve contato no planeta todo, inclusive aqui do Brasil. Então muita gente entrava em contato, falava sobre as experiências de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, né, ou de efeitos inteligentes, né, intelectuais ele chama lá no primeiro livro que ele publicou sobre a prática mediúnica. Depois ele chamou de efeitos inteligentes, né? Então, efeitos intelectuais e efeitos de efeitos físicos, e fenômenos de efeitos físicos. Cada grupo experimentando, porque ele incentivava isso tudo. Só que aí depois, né, de acordo com os resultados que isso foram acarretando durante muito tempo, então mudou-se um pouco desse tipo de prática. Então, hoje, muito cuidado com isso tudo. Mas não significa que não se deva fazer. Fazem aqueles que têm competência para isso, né? Continuando aqui então, vamos lá. 26. Como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? Né? Então fala do trecho da Ave Maria. A que tenho aqui é tão bela, como lembrar daquilo que era só matéria? Aqui uma resposta sempre muito interessante. Muitos espíritos que trabalham com ciência, com filosofia, com arte, nós veremos isso mais para frente numa entrevista que o espírito Voltaire era um pensador lá na França, né? Então ele dá a Kardec e ele fala exatamente sobre aquilo que ele pensava quando encarnado. Ele tinha uma visão muito materialista, né? Então ele pregava a ideia do ateísmo e tudo mais, e a visão espiritual. Então os espíritos mudam muitas vezes radicalmente daquilo que eles viam e viviam no mundo físico e aquilo que acabou acontecendo depois no mundo espiritual. Aqui Mozart fala exatamente sobre isso. Essa música, por exemplo, de Ave Maria, ela é muito linda para nós que estamos aqui encarnados. No mundo espiritual, a beleza da música é tão superior que ele acha que aquilo que ele fez quando encarnado não passa de algo infantil, algo limitado pela sua capacidade. Então, assim, tanto na filosofia, como na ciência, como na arte, acontecem essas mudanças, que muitas vezes até as pessoas dizem, olha, isso aqui não tem cara daquele artista. E aí, para aqueles que não compreendem, que não conhecem, essa mudança dos espíritos, né, nas experiências que eles vão conquistando, e acreditam então que são pessoas diferentes. E na verdade o espírito realmente teve uma evolução no seu modo de pensar. Conforme ele vai aceitando essa nova realidade, vai se transformando positivamente, né, nessa trajetória evolutiva, aquilo que ele viveu no mundo material era algo simples. Certamente nós, que somos estudantes da doutrina espírita, quando chegarmos no mundo espiritual e começarmos a ver realmente a filosofia na sua condição mais pura, a partir da perspectiva espiritual, nós vamos lembrar dos estudos que nós fazíamos aqui no Pautal e pensarmos como nós éramos infantis nas nossas interpretações. Porque nós usávamos os nossos achismos, tínhamos ali as nossas limitações, observávamos os debates dos quais nós participávamos, né, tentando defender uma ideia, tentando defender uma posição que era completamente equivocada. Que a partir do mundo espiritual nós vemos as coisas com tão maior clareza, com uma clareza tão grande, e nós vemos as coisas de uma forma tão óbvia,
que aí nós observamos então que aquilo que nós vivíamos no mundo físico era algo que foi superado, e certamente nós viveremos tudo isso. Principalmente para nós, mais uma vez, que temos ali por objetivo o estudo da doutrina, o nosso aprimoramento, nós chegaremos no mundo espiritual continuando buscando esse caminho, fazendo novos estudos, aperfeiçoando, e aí inevitavelmente a gente vai lembrar daquilo que nós líamos, daquilo que nós aprendíamos, para aquilo que nós começamos então a aprender nessa nova realidade. Bom dia, Marião. Tico até colocou: ainda não entendemos bem de quantas formas as evocações podem ser atendidas, sim. Né? Tem aí objetivos, formas, critérios de segurança, tem muita coisa para se aprender. Até mesmo na relação com os espíritos, né? Porque nós lembramos na época do Chico, assim como também na época de Kardec, que eles tinham uma familiaridade muito grande, uma intimidade muito grande com grupos do mundo espiritual. Então eram aqueles espíritos que apareciam com regularidade, ajudavam nos trabalhos que eles realizavam. Né? Então tinha muita coisa que ia fazendo com que essa relação fosse mais estreita, as próprias evocações e as reuniões fossem mais aperfeiçoadas. E aqui no nosso caso não, nós nos reunimos agora e evocamos um espírito qualquer. Fazemos uma evocação naquele seja que Deus quiser. Se ele vier bem, se não vier, não veio. E aí nós vamos também lembrando, né, no nosso modo de viver, dos nossos valores, né, de que forma que nós nos protegemos e nos preparamos para esse tipo de trabalho. E aí vemos a quantos riscos nós somos expostos. Continuando aqui, vamos lá. 27. Agora pergunta pessoal. Vês minha mãe? Ela está reencarnada na Terra. Em que corpo? Não posso dizer a propósito. Aqui uma curiosidade, né, que todo mundo tem. A mãe já desencarnada. Ele então recebe a resposta que já está encarnada e ele quer saber onde. Imaginemos os transtornos que isso poderia gerar. Muitas vezes até assim aquela obsessão que o indivíduo tem de tentar encontrar, de tentar interferir, alguma coisa assim. 29. E meu pai? Está errante para auxiliar no bem. Fará tua mãe progredir. Reencarnarão juntos e serão felizes. Ele vem me ver? Muitas vezes. A ele deve teus impulsos caritativos. Né? Então, as influências dos espíritos no mundo corpóreo, né? Coisa que nós já estudamos várias vezes. E aqui fala também sobre os espíritos familiares, os espíritos amigos, de que forma que eles estão sempre por perto, né? Nesse caso de uma forma positiva, mas outras vezes pode acontecer também de ter uma influência negativa. Né? Me recordo de uma prima cujo pai acabou desencarnando e durante um ano ela passou por alguns transtornos e aí depois, então, num trabalho de desobsessão, o pai esteve junto dela durante esse tempo todo. E era ele que provocava esses distúrbios, né, essas angústias que ela vivia. E aí então vemos que depende muito do grau evolutivo do familiar, da sua adaptação. Então aqui nesse caso vemos uma influência positiva. 31. Foi minha mãe quem pediu para reencarnar-se? Sim, tinha grande vontade de elevar-se por uma nova prova e adentrar no mundo superior à Terra. Já deu um passo imenso nesse sentido. E aí também nas obras de André Luiz vimos já, né, até mesmo a mãe de André Luiz, a mãe de Lísias, né, dois espíritos então que se preparavam para reencarnações, não de resgate, mas de apoio a entes queridos, né, que trilharam caminhos equivocados, e aí então reencarnavam para poder dar esse apoio. Então aqui vemos um caso, né, trazido nesse depoimento. O que queres dizer com isso, sobre essa ideia de evolução? Ela resistiu a todas as tentações. Sua vida na Terra foi sublime, comparada com o seu passado, que foi o de um espírito inferior. Assim, já galgou alguns degraus. Então aqui também tem uma profundidade nessa resposta de Mozart, porque nós
que estudamos a doutrina, temos um entendimento sobre o processo evolutivo dos espíritos. Ligeirinho, bom dia. O processo evolutivo dos espíritos através das reencarnações. Então, ao lermos uma resposta como essa, tendo uma compreensão sobre a reencarnação, para nós é muito fácil. Para quem não vê dessa forma, entender que uma pessoa foi se transformando durante existências sucessivas, que teve uma comparação com o passado, com o presente, depois com o futuro e tudo mais, aí então isso acaba sendo algo estranho, uma ideia estranha, aquilo que ela já alimentava até então. Olá, abraço. Então, por isso, né, resistindo às tentações, ela foi então vivenciando experiências cada vez mais positivas. Na questão 33, havia escolhido então uma prova acima de suas forças? Sim, foi isso. Quando um sonho que a vejo, é ela própria que aparece? Sim, sim. Então também fala sobre a comunicação dos espíritos através dos sonhos, né? Só que, como os sonhos para nós muitas vezes são confusos, são muito vagos, nem sempre nós temos consciência que estamos interagindo, acaba não sendo a forma de comunicação mais aceita, né? mais reconfortante para aqueles que desejam se comunicar com seus entes queridos. Então, muitas pessoas vão até um centro espírita exatamente para ter a comunicação, algo mais palpável, algo material, para falar realmente que recebeu uma notícia, né? Porque a fronteira, né, a gente sempre lembra isso, a fronteira, né, que existe entre o sonho que vem como uma realidade e o sonho que vem como uma fantasia, ou o sonho que vem como uma influência, né, das atividades que nós realizamos, é uma fronteira muito tênue. E aí então nós acabamos confundindo. E nessa confusão ela acaba sendo uma comunicação não satisfatória. Então nós queremos algo mais real. 36. Por que também, melhor aqui em cima, desculpem, questão 35. Se tivessem evocado Bichat no dia da inauguração da sua estátua, teria ele respondido? Estaria lá? Né? Aqui não sei quem é essa personagem, depois a gente pode fazer uma pesquisa. Então aqui inauguraram, né, deixa eu até pesquisar rapidamente aqui, para a gente tentar entender quem é esse nome, né? Deixa eu ver aqui. Marie-François Xavier Bichat foi um anatomista e fisiologista francês. É lembrado como o pai da moderna histologia e patologia, né? Então está aqui, esse é o nosso nome. Então, histologia, estudo das células, né? E anatomia também. Então, lá na França, naquele período, deixa eu ver quando ele viveu, de 1771 a 1802. Então ele desencarnou com 30 anos de idade, em Paris. Então fizeram, pelo que a gente vê aqui agora, né? Deixa eu ver. Tá, tem até nomes, né, que hoje são utilizados. A bichectomia, bola de Bichet. Então falando aqui sobre várias técnicas que são utilizadas hoje, a bichectomia ou retirada cirúrgica da gordura de Bichet, né? Então aquela papinha que tem assim no pescoço das mulheres, né, que gostam de fazer ali a cirurgia, né? Então tá ali, essa é a origem dessa técnica. Então fizeram essa estátua para ele e ele perguntou então aqui se Bichat poderia ter sido evocado naquele momento. A resposta aqui então: ele estava lá e eu também. Por que também estavas lá? Pela mesma razão que vários outros espíritos que desfrutam o bem e se sentem felizes por ver que glorificas os que se ocupam da humanidade sofredora. Então, nesse caso, nós temos ali também espíritos que comparecem a esses eventos que são prestados, que são realizados, né, em sua homenagem.
E aí então eles estão ali juntos, né? Mas por outro lado nós temos outros espíritos que vão até essas reuniões de encarnados para reclamarem por não receberem aquilo que gostariam. Vocês se lembram que quando nós estudamos sobre a rainha, qual é o nome dela? A rainha de Old, que era indiana, que acabou depois desencarnando na Europa, né, por causa de uma doença. Ela então, quando perguntou o que achou do funeral dela, ela mesma disse, né, rainha de Old, obrigado André. Então ela mesma disse, né, que ela achava que merecia mais. Então para aqueles espíritos que vão e reconhecem essas homenagens como algo positivo, então eles vão lá e se mostram gratos e felizes por participarem. Já outros espíritos que são mais orgulhosos vão lá para reclamar aquilo que não receberam, né? Sim, é bem bacana, né? E a parte mais bacana é aquela estudada, né, na Revista Espírita, né? Porque lá no Céu e Inferno, Kardec coloca meio de uma forma um pouco resumida, né? Então essa da Revista Espírita ela é mais completa, é bem mais interessante. Tico até colocou, sempre na Revista Espírita, né? Li hoje uma notícia na qual os cientistas revelam que Marte pode ter sido habitável 100 milhões de anos antes da Terra, né? Aí a gente acrescenta, né, Tico? Tá habitável por quem? Por seres biológicos, né? Por seres microscópicos, por quem exatamente, né? Então a gente lembra sempre que um dos trabalhos da exobiologia é sempre procurar vida fora do nosso planeta, né? Só que os cientistas se concentram em buscar vida microscópica. Já é dizer que existem seres extraterrestres. Então falar de uma civilização, aí a gente já entra no campo da especulação, principalmente da ufologia, né, que é essa paraciência que procura estudar, não buscar vida fora do nosso planeta, mas procurar estudar esses fenômenos de aparição aqui no nosso planeta. De fenômenos, né, de aparição de OVNIs, de ideias de sequestros, de abduções e tudo mais, né? Então, assim, quando se fala sobre vida no nosso planeta, a grande preocupação nossa é buscar a vida com uma estrutura biológica semelhante à nossa. Agora, a doutrina nos fala sobre seres que vivem fora da matéria como nós a conhecemos. Basta ver o próprio Mozart vivendo em Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso. Como é que um planeta gasoso pode comportar vida como a nossa? É impossível. Mas vida de outras formas, né? E até mesmo estudos que nós já comentamos falam sobre cientistas que procuram vida extraterrestre entre nós, né? Pois daí outras dimensões, outra estrutura, né? Então são vários componentes que os espíritos vão trazendo para nós de complemento e que nós não aceitamos pelo fato de buscarmos vidas biológicas como a nossa. Tanto que os cientistas procuram planetas dizendo assim, olha, aquele planeta, descobrimos um planeta semelhante à Terra que pode comportar vida. Na verdade fala de uma vida como a nossa, não de outros tipos de vida. Então os cientistas que procuram vida extraterrestre entre nós, eles falam, por exemplo, que se nós pensarmos que pode existir vida numa outra estrutura que não seja da mesma biologia que a nossa, você pode andar na praia, por exemplo, pisando naqueles grãos de areia sem se dar conta que aquilo é uma vida extraterrestre. São seres cristalizados. Até mesmo aqui no nosso planeta nós temos os extremófilos, né? Os extremófilos são seres que vivem em ambientes extremos, que são muito ácidos, que são muito quentes, né? Por exemplo, naqueles vulcões que surgem nas fendas do oceano, né, no piso oceânico. Então ali nós temos que é uma acidez enorme por causa das substâncias que são expelidas por esses vulcões. Então água em alta temperatura, numa acidez incompatível com a vida, e tem bactérias que vivem ali. Então tudo isso acaba sendo para nós um grande exemplo, né? Bom dia, Luiz, bom dia, Dudu. Então, é muita coisa que nós temos que aprender ainda sobre a questão da vida. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo, né? Pois é, Brás, né? A estrutura dele, ele de repente não precisa das mesmas substâncias que nós. E nós coabitamos o nosso planeta com esses seres, né? Eles continuam vivendo mesmo que nós vivamos de um modo diferente. E finalizando aqui, então, vamos lá? Na questão, então, 37... para finalizar aqui agora, obrigado, Mozart, a Deus.
Ele responde: crede, crede, estou aqui, sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso. Crede em Deus. Evocai-me mais frequentemente, e em companhia de músicos. Ficarei feliz em vos instruir e em contribuir para a vossa melhoria, em vos ajudar a subir para Deus. Né? Então, um espírito tão solícito como esse, né, para aqueles que têm condições de aproveitar essa possibilidade de comunicação, de aprendizado, né, certamente tiraria um grande proveito. Assim também acontece aqui no nosso meio. A Tic-Tac colocou: os marcianos são mais adiantados que nós, 500 anos cientificamente e 2.000 anos moralmente. Né? Segundo o Ramatiz, essa é a expectativa, né? Que essa é a ideia que trazem dele, né? A ideia que trazemos deles. Então, muito bem, fechamos aqui a instrução sobre Mozart, de Mozart para esse grupo mediúnico, né? E a gente viu aqui bastante coisa curiosa, muito mais do que o conteúdo em si, que muitas vezes era um conteúdo mais pessoal, mais interpretativo, né? Mas o que nós tiramos de proveito é sobre a evocação, sobre o grupo mediúnico que fez esse trabalho, sobre o espírito se manifestando, né? Então, algo bastante instrutivo para nós. O próximo artigo: o espírito e os herdeiros. Diz aqui: de Haia, na Holanda, um de nossos assinantes comunica-nos o seguinte fato, ocorrido num círculo de amigos que se ocupavam com as manifestações espíritas. Isso prova, mais uma vez mais, diz ele, e sem nenhuma contestação possível, a existência de um elemento inteligente e invisível agindo individual e diretamente sobre nós. Os espíritos se comunicam pelo movimento de pesadas mesas e pelas pancadas que deferem. Pergunta-se-lhes os nomes. Finados Sr. M e Sra. G, muito afortunados durante a existência. O marido, de quem provinha a fortuna, não tendo filhos, deserdou seus parentes próximos em favor da família da esposa, morta pouco tempo antes dele. Entre as 9 pessoas presentes à sessão, encontravam-se 2 damas deserdadas, bem como o marido de uma delas. Então, olha só a lavagem de roupa suja que aconteceria nessa reunião, né? Família rica, ele deserdou toda a família e passou tudo para a família da esposa. E aí, então, na reunião, gente da família estava ali presente, né? Vamos ver ali o barraco que aconteceu nessa reunião. O Sr. G fora sempre um pobre diabo e o mais humilde servidor de sua esposa. Após a morte desta, sua família instalou-se em sua casa para cuidar dele. O testamento foi feito... Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho só. O testamento foi feito com um atestado de um médico declarando que o moribundo gozava da plenitude de suas faculdades mentais. Né? O soldado colocou, ainda tem que estender a roupa no varal, que trabalha, né? Nem fala. Vamos ver lá o que nós temos aqui. Então, mais uma vez aqui, só para a gente poder contextualizar direitinho, né? Temos aqui, então, sempre for um pobre diabo e o mais humilde servidor. Após a morte dela, sua família instalou-se em sua casa para cuidar dele. O marido da dama deserdada, que designaremos sob a inicial R, usou da palavra nesses termos: como ousais apresentar-vos aqui depois do escandaloso testamento que fizestes? A seguir, exaltando-se cada vez mais, acabou por lhe dizer injúrias. A mesa então deu um salto e atirou a lâmpada com força na cabeça do interlocutor. Este lhe pediu desculpas por aquele primeiro impulso de cólera e aquela perguntou-lhe o que vinham fazer ali. A resposta: viemos prestar conta das razões de nossa conduta. As respostas eram dadas por meio de pancadas, indicando as letras do alfabeto. Né? Então, olha só a tipologia. Uma briga de família por causa de herança, discutida através de batidas de mesa. Olha só que cena, que cenário é esse. Conhecendo a inépcia do marido, o Sr. R disse-lhe bruscamente que ele deveria retirar-se
e só ouviria a esposa. Então o espírito desta disse que a senhora R e sua irmã eram bastante ricas e poderiam passar muito bem sem a parte na herança, que alguns eram maus e que outros, enfim, deveriam sofrer essa prova, que por tais razões aquela fortuna melhor convinha à própria família. O Sr. M não se deu por satisfeito com essas explicações e manifestou sua cólera em reprimendas injuriosas. A mesa, então, agitou-se violentamente, empinou-se, bateu fortes pancadas no soalho e atirou mais uma vez a lâmpada sobre o Sr. R. Após acalmar-se, o espírito tentou convencer que desde sua morte tinha sido informado de que o testamento fora ditado por um espírito superior. O Sr. R e suas senhoras, não mais desejando prosseguir em uma contestação inútil, ofereceu-lhe sincero perdão. Logo a mesa se levantou para o lado do Sr. R e desceu suavemente contra o peito, como se quisesse abraçá-lo. As duas senhoras receberam o mesmo gesto de gratidão. A mesa tinha uma vibração muito pronunciada. Serenados os ânimos, o espírito lamentou a herdeira atual, dizendo que acabaria por tornar-se louca. Então, olha só também essa colocação aqui, que muitas vezes aquilo que nós acreditamos que seja algo positivo, oferecer herança para alguém, aquilo que nós imaginamos que seja o motivo da felicidade, na verdade acaba sendo a chave da loucura. Porque uma pessoa com uma riqueza, com uma determinada riqueza, não sabendo lidar com isso, pode acabar entrando em um desequilíbrio muito grande. O Sr. R a censurou também, mas afetuosamente, por não haver feito o bem durante a vida, quando possuía tão grande fortuna, acrescentando que ela não era lamentada por ninguém. Sim, respondeu o espírito, há uma pobre viúva que mora na rua tal porque não identificou aqui, Ainda pense em mim com frequência, porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. Olha só o espírito indicando alguém para receber um pouco dessa riqueza, Alguém que já tinha sido beneficiada por ela. Não havendo o espírito dado o nome dessa pobre mulher, um dos assistentes foi à sua procura e a encontrou no endereço indicado. E o que não é menos digno de nota é que depois da morte da senhora G, a viúva havia mudado de domicílio. É este o último que foi indicado pelo espírito. Então aqui só um comentário de Kardec sobre essa situação, mostrando a discussão, mostrando a preocupação de familiares, mostrando a preocupação de encarnados a respeito de uma herança e a forma como as coisas foram se resolvendo. Não tivemos aqui uma clareza dessa descrição, dos detalhes desse fato, mas deu para a gente ter uma ideia de tudo aquilo que acontecia. O Brás colocou aqui também, fazer aceno com uma mesa não deve ser fácil, ainda mais fazer esse carinho todo, Brás, igual a gente viu aqui. A energia que os médiuns queimavam para isso era uma Itaipu inteira, com certeza. O soldado lembrou aqui também, a riqueza material é uma grande responsabilidade. É uma concessão que é feita para que algo positivo seja realizado e se nem sempre acaba cumprindo a sua real função. Próximo artigo. Acabou aqui então. Morte de São Luís. Extraído do manuscrito ditado por Luís XI, ou melhor, o artigo é Morte de Luís XI, ou Luís XI. Extraído do manuscrito ditado por Luís XI, a senhorita Hermance do Faux. Nós estamos aqui então no mês de maio de 1858, mas nós tivemos lá no mês de abril, na revista de março de 58, um artigo intitulado Confissões de Luís XI, história de sua vida ditada por ele mesmo à senhorita Hermance do Faux. Kardec, nesse artigo que nós vamos ler agora, ele coloca uma nota, ele diz assim: rogamos aos nossos leitores que se reportem às observações
que fizemos sobre essas notáveis comunicações em nosso artigo de março último. Então, estamos aqui nesse mês de março último e diz assim para nós na introdução. Então, história de sua vida ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance Dufour. Falando da história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, e da qual nos propusemos citar diversas passagens, dissemos que a senhorita Dufour havia escrito do mesmo modo a história de Luís XI. Esse trabalho, um dos mais completos nesse gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Luís XI, nele se mostra o profundo político que conhecemos, mas, além disso, nos dá a chave de vários fatos até então inexplicados. Do ponto de vista espírita, é um dos mais curiosos modelos de trabalhos de longo fôlego produzido pelos espíritos. Esse trabalho de longo fôlego, ele quer dizer que são trabalhos extensos, romances, histórias, né? E não apenas uma mensagem breve, como geralmente nós temos contato. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis. A rapidez da execução, 15 dias bastaram para ditar a matéria de um grande volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Então, aqui, dois pontos importantes para a gente considerar. Primeiro, a rapidez com que esse trabalho aconteceu, né, e de lá para cá, né, nós lembramos que, com exceção dos trabalhos realizados por Kardec na elaboração dos livros, das obras da codificação, nós não temos registros de livros psicografados naquela época. A partir de 1865, Kardec começa a fazer um estudo sobre romances espíritas, mas na verdade não eram trazidos para nós como mediúnicos, mas talvez inspirados, mas não psicografados, né? Então a autoria daqueles livros eram então dos escritores e não dos espíritos, dos escritores encarnados e não dos espíritos, ao contrário do que começou a acontecer a partir de Chico Xavier, quando então a autoria espiritual era então declarada para os espíritos, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E no segundo ponto, que é importante também aqui falar, a lembrança precisa que um espírito pode conservar. Nós já estudamos várias vezes também, em livros como Memórias de um Suicida e Nosso Lar, o trabalho feito pelos espíritos de ter ali aquela, vamos dizer assim, aquela regressão de memória, para que eles pudessem, né, reavivar em suas mentes as experiências que foram vividas anteriormente. E não simplesmente que um espírito tivesse viva prontamente na sua memória uma história que aconteceu, como foi o caso do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, que aconteceu nesse período, né, de quase 2000 anos. Que ele fosse se lembrar quem era quem fazia o quê, onde as coisas aconteceram, uma lembrança de 2000 anos. Então o espírito é ajudado, né, faz então aquela concentração para poder buscar de novo aquelas imagens, aquelas lembranças, para depois trazer os seus relatos. Aqui Kardec não traz esses detalhes, mas nós já vimos em outras obras que quanto mais elevado o espírito mais facilidade ele tem de acessar o seu arquivo mental. Mas ele, claro, vai guardar aquilo que é útil, aquilo que é produtivo. Aquilo que não é, simplesmente cai no esquecimento, né, que vai ser o nosso caso, quando nós quisermos, por exemplo, fazer um resgate de experiências anteriores. A grande pergunta vai ser, para que nós queremos lembrar disso tudo? Aí, se nós tivermos que fazer aquele trabalho e tudo mais, aí então, né, nós somos auxiliados a buscarmos essa memória para depois fazermos os nossos relatos, né? Exatamente, Brás. Então, ele continua para nós aqui. Aqueles que duvidarem da origem desse trabalho e honrando a memória da senhorita Dufour, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma criança de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de uma precocidade não menos extraordinária para escrever, num único impulso, uma obra dessa natureza. Mas, supondo que assim fosse, perguntaremos onde essa criança teria aurido as explicações inéditas da suspeitosa política de Luís XI
E se não for a mais interessante, aos seus pais, disso lhes deixar mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc foi a única publicada. Fazemos votos para que outras, cedo, o sejam, e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto as ideias espíritas são hoje mais difundidas. E extraiamos da de Luís XI a passagem relativa à morte do conde de Charolois. Né? Então aqui depois vem a história que é depois citada, né? Nós chegamos até a ver, quem quiser depois é só acessar aqui do mês de março de 1858, essas confissões de São Luís, né? Contando um pouco sobre as tramas, as intrigas, os conflitos, influências que nós encontrávamos, que foi encontrada naquela época, né, dessas personagens todas. Então, Luís XI, Conde de Charolois, que nós temos aqui, fala também sobre duques de Borgonha, de Bretanha, e dentre outros nomes que tem aqui também. Então, aqui no mês de maio de 58, morte de Luís XI, extraído do manuscrito ditado por Luís XI à senhorita Hermance Dufour. Então aqui Kardec traz essa nota para que nós recorramos a essa publicação do mês de maio e diz aqui para nós então: não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar a palavra morte muitas vezes, tinha recomendado aos meus oficiais que apenas me dissessem, quando me vissem em perigo, falai pouco. Eu saberia o que isso significava. Quando já não mais havia esperança, Olivier Delan me disse duramente na presença de Francisco de Paula e de Coitier: Majestade, é preciso que nos desobriguemos do nosso dever. Não tenhais mais esperança nesse santo homem, nem em qualquer outro, porquanto chegastes ao fim. Pensai em vossa consciência, não há mais remédio. A essas palavras cruéis, toda uma revolução operou-se em mim. Eu já não era mais o mesmo. Eu já não era o mesmo e me surpreendia comigo mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente ante meus olhos e as coisas me pareceram sob um aspecto novo. Não sei que de estranho se passava em mim. O duro olhar de Olivier de Delan, ou de Olivier Ledan, fixado sobre meu rosto, parecia interrogar-me. Para extrair-me a esse olhar frio e inquisidor, respondi com aparente tranquilidade: espero que Deus me ajude. Talvez eu não esteja tão doente como imaginais. Ditei minhas últimas vontades e mandei para junto do jovem rei aqueles que ainda me cercavam. Encontrei-me só com meu confessor, Francisco de Paula, Ledan e Coitier. Francisco me fez uma exortação tocante. A cada uma de suas palavras parecia que os meus vícios se apagavam e que a natureza retomava seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança da clemência de Deus. Recebi os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. Repetia a cada instante: Nossa Senhora de Imbrão, minha boa senhora, ajudai-me. Terça-feira, 30 de agosto, cerca de 7 horas da noite, caí em nova prostração. Todos os que estavam presentes, crendo-me morto, retiraram-se. Olivier Ledan e Coitier, temendo a execração pública, permaneceram junto ao meu leito, já que não tinham outro asilo. Lembrando que Luís XI não era São Luís, que nós conhecemos, né, como sendo o patrono, né, o mentor espiritual da sociedade parisiense, conforme ele mesmo declarou a Kardec aqui num dos artigos. Né? Então isso aqui era uma outra personagem, que era um rei, né, que era um rei francês, né, mas que vivia ali as suas intrigas, as suas imperfeições morais no trono, né? E continua aqui então: logo recobrei inteiramente a consciência. Ergui-me, sentei-me na cama e olhei em torno de mim.
Ninguém de minha família estava lá. Nenhuma mão amiga buscava a minha nesse momento supremo para suavizar minha agonia numa última carícia. Àquela hora, talvez, meus filhos se divertissem enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda pudesse ter um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado, mas só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam juntos de mim. Em um canto do quarto, percebi minha galga favorita que morria de velha. Meu coração estremeceu de alegria. Tinha um amigo, um ser que me estimava. Fiz-lhe sinal com a mão. A galga se arrastou com dificuldade até o pé do meu leito e veio lamber minha mão agonizante. Olivier percebeu esse movimento. Praguejando, levantou-se bruscamente e golpeou o infeliz animal com um bastão até que morresse. Ao morrer, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culpada. Então, olha que artigo interessante esse, né? A morte de Luís XI, o espírito então conta, já no mundo espiritual, como foram seus últimos momentos. Então, quantas vezes, né, nós poderíamos ter histórias semelhantes de espíritos contando os seus momentos finais. Aquilo que ele ouvia, aquilo que ele sentia, se ele era bem acolhido, se ele era tratado com indiferença, se ele desencarnou numa condição de abandono, né? Então tudo isso juntando, né, formando ali um cenário da desencarnação do espírito. E aqui nesse caso, esse rei, Luís XI, embora tivesse todo o poder durante ali a sua vida como encarnada, no final ele era alguém que era desprezado, né? E a única pessoa o único ser que demonstrou algum tipo de afeto por ele foi um cão, foi uma cadela, né? A sua galga. E ali depois então acabou sendo espancada na frente dele, e ele agonizante, sem poder expressar nenhum tipo de sentimento, de ideia, acabou desencarnando também em seguida. Né? Então um relato aqui muito interessante, né, no sentido didático, mas muito triste da forma, né? Esse artigo, Andréia, ele veio espontaneamente através de Hermance Dufault, que já tinha escrito, né, um livro de Joana d'Arc e agora falava sobre essa parte, né, que aqui Kardec ele tinha publicado em março um trecho desse trabalho que foi publicado, falando sobre as intrigas que foram vividas por Luís XI. Luís XI, né? O que se comunicou com ele, eu não sei se era Luís VIII ou é Luís XI, eu acho que é Luís XI, o Luís IX. Eu acho que é o nono. Não é o mesmo do Evangelho. Esse que a gente está lendo agora era um rei que vivia ali um autoritarismo envolvido em corrupção, né? Depois vocês podem até pesquisar agora, se for possível, coloquem lá, né, o Espírito São Luís Biografia, que aí a gente vai ter uma resposta mais clara. Posso até fazer isso agora, espera só um pouquinho. Aqui rapidamente. Me deem só um instantinho aqui que eu estou resolvendo uma coisinha. Só um pouquinho. Um pouquinho de paciência. Aqui. Espera aí só um tiquinho. Estou pesquisando aqui. Aqui, deixa eu ver. São Luís. Está aqui, São Luís. Luís IX. Ele viveu de 1226 a 1270. Então foi um rei santo, qual era o nome dele, né? Rei santo, neto de Filipe Augusto e avô de Filipe o Belo, que governou a França de 1226 a 1270. Né? Então ele teve uma vida longa. Então esse é o outro. Né? Tataravô, né? Obrigado então. Esse é o nosso
a nossa personagem. Tico até colocou, né? Será que nossa novela vai para um livro no futuro, né? Olha, seria interessante, viu? Quem sabe, né, o Tico Teco, se a gente conseguir ter uma história interessante, né? A gente de repente até consegue fazer virar livro, né? Mas por enquanto, né, se depender de mim, eu estou no anonimato, né? Serei só mais um no meio da multidão, né? Já esses espíritos aqui tiveram histórias para contar. E verá seriado ainda, né? Quem dera. Vamos ver aqui. Então já vimos aqui quem era São Luís, né? Então Luís IX, e nós falamos aqui de Luís XI, né? Então essa é a nossa história. O próximo artigo que a gente tem aqui, só para a gente poder aproveitar aqui esse tempo final, está na seção de variedades. Nós lembramos que a Revista Espírita ela é dividida por seções, né? Então nós temos conversas de além-túmulo, temos variedade e outras, né, estudos, né, de estudos morais que Kardec apresenta também. E aí então, nessas variedades, o título que nós temos aqui é o falso Home. Lembra que nós já lemos 3 artigos sobre Daniel Douglas Home, né, que é aquele médium bastante expressivo de efeitos físicos contemporâneo de Kardec, e Kardec traz nesses 3 artigos um relato sobre os trabalhos do Sr. Home, defendendo inclusive a honra deste médium. E aqui então nós temos o falso Home. Vamos ver o que temos aqui. Lia-se há pouco tempo nos jornais de Lyon o seguinte anúncio veiculado igualmente em cartazes fixados nas paredes da cidade. Então aqui o cartaz diz: o Sr. Home, o célere médium americano, que teve a honra de fazer suas experiências perante SM, o Imperador, a partir de quinta-feira, 1º de abril, dará sessões de espiritualismo no Grande Teatro de Lyon. Produzirá aparições, etc., etc. Poltronas especiais serão dispostas no teatro para os senhores médicos e sábios a fim de poderem assegurar-se de que nada foi preparado. As sessões serão variadas pelas experiências da célere vidente senhora tal, né, sonâmbula extralúcida, que reproduzirá sucessivamente todos os sentimentos à vontade dos espectadores. Preços dos lugares: 5 francos, primeira classe, e 3 francos, segunda classe. Temos uma observação aqui de rodapé, que foi colocada no SM, o Imperador. Diz assim para nós: Napoleão III, que era sobrinho, se eu não me engano, tá aqui, ó, o último imperador francês, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, não disfarçava seu interesse pela doutrina espírita. A pedido seu, o próprio Allan Kardec compareceu às Tulherias para tratar da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Sabe-se, inclusive, que memoráveis sessões espíritas de efeitos físicos foram realizadas no antigo palácio de Catarina de Médicis, na presença do soberano e da imperatriz Eugênia. Excessivamente modesto e discreto, traços marcantes de sua personalidade, jamais o codificador fez alarde desse fato, né? Então, um detalhe também interessante de Napoleão III era que, devido a todos aqueles conflitos que aconteceram na época de Napoleão, as intrigas que eram feitas por grupos na sociedade, todas as reuniões com mais de 7 pessoas, se eu não me engano, eram proibidas. Então não podia haver reuniões, porque qualquer reunião com essa característica dava a ideia de que eram ali sabotadores, eram aqueles que procuravam se organizar contra o Império. Então era proibido. E aí então, quando a sociedade foi fundada, teve um documento que foi publicado que Kardec pediu autorização para Napoleão III para que autorizasse a reunião da sociedade, mostrando qual era o objetivo dela, que era um cunho, né, o objetivo dela era de cunho espiritualista, de estudo, de espírita, né, e não apenas para tratar de temas políticos. Então, várias situações, várias histórias aconteciam. Porque quando nós lemos sobre a vida de Kardec, sobre o trabalho que ele fazia na sociedade, dos seus livros, as coisas não eram tão simples assim. Que Kardec cresceu,
começou a ter contato com as mesas, depois organizou o grupo. Ele estava inserido numa sociedade extremamente problemática, que há pouco tempo, né, em 1789, no dia 14 de julho, nós lembramos, foi o dia da queda da Bastilha, onde aquela prisão política na França foi então invadida pelos populares, os presos políticos foram libertados e aqueles que eram do governo e do império foram guilhotinados, foram executados em praça pública, tudo aquilo, né? Então a França, ela estava escaldada dessas manifestações, dessas revoluções. Então por isso, com Napoleão III, qualquer tipo de movimento popular era reprimido. E para que houvesse algum tipo de reunião, deveria ter autorização imperial para que a polícia não interferisse nos trabalhos. Então esse era o contexto em que Kardec vivia. Quando ele nasceu, em 1804, foi quando Napoleão Bonaparte assumiu o império, né, o Império Francês. E ali começou toda aquela guerra que nós conhecemos de Napoleão Bonaparte, procurando fazer da Europa uma grande França. Ele tentou invadir a então Rússia, e foi aí que a grande história, né, que a Rússia até hoje dá as suas risadas, né, que os franceses tentaram invadir seu território e acabaram depois sofrendo as consequências do inverno. A mesma coisa aconteceu com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Enfim, histórias e mais histórias acontecendo enquanto a doutrina espírita procurava se solidificar naquele período, né? Então nós temos aqui esse artigo que era publicado, né? Não é fácil não. Então Kardec teve ali autorização e era assim com os homens, né? Pois é, agora outra. Felizmente, né? Os antagonistas do Sr. Home, alguns escrevem Rumi. Essa observação que eu li para vocês aqui agora foi nota dos tradutores, tá? Os antagonistas do Sr. Home não quiseram perder essa ocasião de o expor ao ridículo. Em seu ardente desejo de fisgá-lo, acolheram essa grosseira mistificação com uma solicitude que bem atesta a sua má-fé e o seu desprezo pela verdade. Porquanto, antes de atirar pedras nos outros, é preciso assegurar-se de que elas não errarão o alvo. Mas a paixão é cega, não raciocina, e muitas vezes engana-se a si mesma na tentativa de prejudicar os outros. Só um instantinho. Levei só um pequeno escorregão aqui, mas deu tudo certo. O pautal que fechou repentinamente. Vamos lá. Então, só retomando onde nós paramos aqui, né? Os antagonistas do Sr. Home não quiseram perder essa ocasião de o expor ao ridículo. Em seu ardente desejo de fisgá-lo, acolheram essa grosseira mistificação com uma solicitude que bem atesta a sua má-fé e o seu desprezo pela verdade, porquanto, antes de atirar pedras nos outros, é preciso assegurar-se de que elas não errarão o alvo. Mas a paixão é cega, não raciocina, e muitas vezes engana-se a si mesma na tentativa de prejudicar os outros. Eis, pois, exclamaram jubilosos, esse homem tão glorificado, reduzido a mostrar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por pessoa, e os seus jornais a darem crédito ao fato sem maior exame. Aqui o que Kardec quis dizer é que nesse anúncio o Sr. Home se apresentaria então num teatro para ganhar um dinheiro ali fazendo apresentações de fenômenos. E aqueles que eram contra falaram assim, ó, tá vendo? Ó, agora tá ganhando dinheiro às custas disso. Olha só a que ponto ele chegou, né, nesse sentido. E os seus jornais a darem crédito ao fato sem maior exame. Infelizmente para eles, a sua alegria não durou muito. Mais que depressa, né? Pois é, mais que depressa, nos escreveram de Lyon para obter informações que pudessem ajudar a desmascarar a fraude. E isso não foi difícil, graças, sobretudo, ao zelo de numerosos adeptos que o espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube de que negócio se tratava, imediatamente dirigiu aos jornais a seguinte carta: Senhor redator, apresso-me a informar
que o espetáculo anunciado para quinta-feira, 1º de abril, no Grande Teatro, não mais será realizado. Eu julgava haver cedido a sala ao Sr. Home, e não ao Sr. Lambert Laroche, que se diz Rume. As pessoas que antecipadamente obtiveram camarotes ou cadeiras numeradas na plateia poderão apresentar-se à bilheteria para serem reembolsadas. Por outro lado, o acima mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado acerca de sua identidade, achou por bem responder nos seguintes termos que reproduziremos na íntegra, visto não desejarmos absolutamente que ele nos possa acusar da menor alteração. Vós que me submetestes diversas extra de vossas correspondências de Paris, das quais resulta que um Sr. Home que dá sessão em algum salão da capitale, estou lendo desse jeito mesmo, se acha nesse momento na Itália e não pode, por consequência, se achar em Lyon. Senhor, eu ignoro, primeiro, conhecer o Sr. Home. Segundo, eu não sei qual é o seu talento. Terceiro, eu nunca tive nada de comum com esse Sr. Home. Quarta, eu trabalhei e trabalho com nome de guerra que é Home, do qual eu justifico pelos artigos de jornais de estrangeiro e francês que nos vos é submetido. Quinto, viajo com 2 companheiros, meu gênero de experiência consiste em espiritualismo ou evocação-visão, e, numa palavra, reprodução das ideias do espectador por um sujeito, minha especialidade, que é operar por esse procedimento sobre as pessoas estrangeiras, como se pude ver nos jornais que vêm da Espanha e da África. Assim, senhor redator, vos demonstro que eu não quis tomar o nome desse pretendido Home, que vós dizeis em reputação, o meu é suficiente, conhecido por sua grande notoriedade e pelas experiências que possuo. Recebei, senhor redator, minha saudação atenciosa. Aqui é engraçado porque é traduzido aqui em português, mas pela carta, muitos erros de língua portuguesa, né, ou de língua francesa. Porque a gente vê assim, é aquela pessoa semi-alfabetizada que escreve com muitos erros. E aqui então nós vemos, né, que a forma como ele então respondeu a Kardec. E a nota do tradutor diz assim para nós, nossos grifos. A tradução aqui apresentada tenta reproduzir, embora sem muito sucesso, o linguajar e a escrita de uma pessoa semi-alfabeta. Torna-se bastante evidente a pouca cultura do omissivista. Seria interessante se vocês pudessem ler esse artigo, para vocês verem essa carta, a forma como ela foi escrita, né? Muito mal escrita, né? Mas de qualquer forma, aqui então esse senhor Hume, que é o nosso senhor Lambert Laroche, que também era médium de efeitos físicos, mas não tinha nada a ver com o senhor Home. Diz aqui Kardec, cremos inútil dizer que o senhor Lambert Laroche deixou Lyon com honras de guerra. Por certo irá a outros lugares em busca de pessoas mais fáceis de enganar. Acrescentamos somente uma palavra. Como é que está o som, pessoal? Por gentileza? Tudo ok? Ok, obrigado. Acrescentamos somente uma palavra para exprimir nosso pesar, por vermos com que deplorável avidez certas pessoas, que se dizem sérias, acolhem tudo quanto possa servir à sua animosidade. O Espiritismo goza hoje de muita reputação para temer a charlatanice. Não é mais aviltado pelos charlatães do que a verdadeira ciência médica, pelos curandeiros das encruzilhadas. Por toda parte encontra, sobretudo entre pessoas esclarecidas, zelosos e numerosos defensores que sabem afrontar as zombarias.
Longe de prejudicar, o caso de Lyon apenas serve à sua propagação, ao chamar a atenção dos indecisos para a realidade. Quem sabe, até se não foi provocado com essa finalidade por um poder superior. Quem pode se vangloriar de sondar os desígnios da providência? Quanto aos adversários do Espiritismo, permite-se-lhes rir, jamais caluniar. Alguns anos ainda e veremos quem dará a última palavra. Se é lógico duvidar daquilo que não se conhece, é sempre imprudente escrever-se em falso contra as ideias novas, que mais cedo ou mais tarde podem dar um humilhante desmentido à nossa perspicácia. A história aí está para o provar. Aqueles que no seu orgulho aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita estarão tão elevados quanto imaginam? Esses espíritos que ridicularizam recomendam que se faça o bem e proíbe o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado? O que procura fazer o mal ou aquele que não guarda em seu coração nem o ódio, nem o rancor? O Sr. Home regressou a Paris há pouco tempo, mas deve partir sem demora para a Escócia e de lá para São Petersburgo. Né? Então isso aqui é o nosso artigo, né, que fala então dos falso Home. Então o que nós podemos tirar de proveito aqui nesse nosso último artigo? Né? Perceber exatamente o contexto em que Kardec vivia dentro dessa ideia de difusão da doutrina espírita e, mais do que doutrina espírita, dos próprios fenômenos mediúnicos. Vocês se recordam, nós já falamos sobre isso também, quando tratamos dos entretenimentos da época no século XIX. Os teatros eram repletos, né, de não apenas peças teatrais, mas também de apresentações de, entre aspas, de mágica, de ilusionismo, daqueles prestidigitadores, e depois, com o tempo, foi entrando também o elemento espiritual, porque as manifestações espíritas acabavam acontecendo com uma certa frequência na França. E aí, então, alguns médiums, dentre eles, as próprias irmãs Fox, como eu falei para vocês, elas lá em Hydesville, em Nova York, fizeram, né, criaram aquele grande alvoroço em torno das manifestações que aconteceram na casa delas. Mas depois de um tempo, uma das irmãs se tornou empresária delas e acabou então levando-as a apresentações em teatros nos Estados Unidos e na Europa. E aí então houve inclusive casos de charlatanismo envolvendo as irmãs Fox, porque os fenômenos já não aconteciam com frequência e elas começaram então a criar truques, e alguns desses truques foram descobertos. No final elas acabaram desencarnando esquecidas, uma delas envolvidas com alcoolismo e tudo mais, uma história triste. Esses fatos foram relatados num livro que eu tenho, que fala sobre médiums, e ele foi então traduzido pela editora Abril, de uma publicação feita nos Estados Unidos, né? Então mostra os fenômenos legítimos no início da carreira delas e depois no final mostrando todo esse desvio. Então aqueles filmes que nós já conversamos, né? O Grande Truque e também o... qual é o nome dos filmes? O Grande Truque e o outro, vocês se lembram que eu sempre comento deles? O Grande Truque e... o outro eu me esqueci o nome dele. São dois filmes, né, que mostram... O Ilusionista, obrigado André. Então, O Ilusionista e O Grande Truque. São dois filmes que eu sempre comento com vocês e vale a pena vocês assistirem se tiverem oportunidade, porque mostra tudo isso acontecendo no século XIX na Europa, desses mágicos, desses ilusionistas, utilizando a eletricidade, utilizando o projecionismo, né, dos cinematógrafos que começavam a ser criados e vários outros mecanismos para poder impressionar a plateia. E aí então essa parte espiritual também foi colocada em pauta. Então eles começavam a utilizar as evocações, a materialização de espíritos, né, que começavam a se popularizar na Europa. Né? O magnetismo também, hipnotismo, tudo aquilo que nós podemos imaginar de algo que é sobrenatural,
também acabou depois entrando. Nessa época chegou também Harry Houdini, vocês se lembram? Cheguei a comentar sobre isso. O Houdini então fazia ele era o mestre das escapadas, né? E ele fazia também aqueles truques de atravessar a parede e tudo mais. E ele mesmo, como nós já conversamos, acabou se tornando depois um fervoroso perseguidor de médiuns falsos. Porque, como vocês lembram, ele então tinha perdido a mãe dele, que ele era apaixonado pela mãe, e aí então vários médiuns prometeram comunicação. Inclusive, né, o nosso Sir Arthur Conan Doyle, que foi o criador do nosso Sherlock Holmes. Então, o Arthur Conan Doyle, que era um espírita na época, a esposa dele era médium, e ele escreveu um livro falando sobre o espiritismo. Então, todas essas personagens começam então a se encontrar nessas tramas da história de tudo aquilo que acontecia no século XIX. Então, mais uma vez, não era simplesmente aquela vida tranquila de Kardec, que saía de casa, ia para a sociedade e fazia psicografia. No contexto social, nós tínhamos ali intrigas, nós tínhamos confusão, revoltas populares, pessoas contra governo, gente sendo guilhotinada, tudo isso acontecendo em volta desses nossos personagens. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo artigo que nós vamos estudar, também aqui na nossa revista espírita, é um artigo intitulado Manifestações no Hospital de Santes. Então, aqui Kardec reproduz um artigo publicado no jornal Independent de La Charente Inférieure, se é isso que se fala, né, no mês de março, que conta uma história que aconteceu num hospital civil. Né? Então, esse é o objetivo da Revista Espírita, trazer para nós, então, essa riqueza de informações sobre aquilo que acontecia paralelamente ao desenvolvimento da doutrina. Enquanto Kardec se dedicava a esse trabalho sério de aprofundamento das questões filosóficas e científicas envolvendo a doutrina espírita, no mundo à sua volta as pessoas continuavam vivendo, o mundo continuava girando. E Kardec, então, ia pescando tudo aquilo que era de interesse para o nosso universo espírita, né, da sociedade, aquilo que era pró, aquilo que era contra, né? Então, o que era fantástico da Revista Espírita para todos nós. Então, Manifestações do Hospital de Santes é o próximo artigo que nós vamos estudar na semana